Boa noite, bem-vindos a um novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje venho aqui apresentar uma análise da Johnson Johnson. É uma farmacêutica bastante conhecida também por ser um dividend king, já sobe os seus dividendos há cerca de 62 anos consecutivos, também já é uma empresa com muita história, muitos anos já, e também tem medicamentos muito conhecidos, assim como também além de medicamentos também vende equipamentos médicos. No fundo, venho aqui trazer algumas novidades para vocês, pelo menos para mim era, que foi introduzido já há algum tempo a Lei de Redução da Inflação, onde de certa forma foi impactar os preços dos medicamentos, não é? No fundo, para o consumidor é bom, mas para a farmacêutica não é tanto, porque no fundo diminuiu a receita. Pronto. E nisto vou apresentar alguns pontos e questiono aqui se realmente vale a pena ainda investir na Johnson Johnson. Eu posso já dizer desde já, eu para já mantenho a confiança nesta empresa pelos seus fortes resultados, só que temos que ver realmente qual é que vai ser a sua estratégia. Também vou apresentar alguns pontos, pode ser, por exemplo, a compra de portanto, alguns medicamentos ou um grupo mais pequeno para também diversificar o seu portfólio. Mas pronto, tem aqui muitas estratégias que a Johnson Johnson pode adotar. Pronto. No fundo, os pontos mais importantes deste vídeo vai ser aqui os desafios com a lei de redução da inflação. Já impactou cerca de 3 medicamentos, como mais à frente vou mostrar. IRA. A IRA permite que a Medicare negocie preços de medicamentos caros, afetando significativamente as receitas da Johnson Johnson. Pronto, também temos aqui um pequeno gráfico, eu sei que isto também está aqui um bocadinho pequeno, mas para terem aqui uma noção, a Johnson Johnson é o gráfico em azul e em cinzento é aqui a variação do preço do SP500 em cinzento. Em azul é Johnson Johnson. Podem ver mais ou menos aqui em 2022 a Johnson Johnson superou, no entanto até ao momento não está aqui uma diferença muito grande para o SP500. De certa forma, estamos aqui a falar de uma empresa com um market cap quase a chegar aos 400 mil milhões de euros e um dividend yield de 2,93, o que é muito bom para este tipo de empresas. Depois, temos aqui a capacidade de resposta, não é? A empresa tem várias estratégias para fazer face ao impacto da IRA, como redirecionar, no fundo, a ideia e a diversificação do portfólio. Depois, claro, temos também aqui um dos grandes pontos fortes, que é a atratividade para dividendos. A Johnson Johnson tem um historial comprovado de pagamentos consistentes de dividendos, sendo uma escolha sólida para investidores que procuram rendimento passivo. Pronto. Para quem se calhar procura uma ação que tem aqui tanto uma valorização do preço da ação como também um dividend growth ao longo do tempo, esta se calhar é uma empresa certa. Depois temos aqui algumas preocupações recentes, como o desempenho da empresa nos últimos anos foi prejudicado por questões legais, mas eu acho que isto é transversal para todas as farmacêuticas, não é? O aumento da concorrência e abrandamento do crescimento das vendas de alguns dos seus principais medicamentos. Pronto. Claro que isto aqui também depois foi muito impactado por causa de Covid e nem muito recente, mas para já os resultados têm-se mantido sólidos, também mais à frente vamos ver. Pronto. Falando aqui um bocadinho do desempenho histórico da empresa, estamos aqui a falar do seu legado de inovação, estamos aqui a falar de uma empresa com mais de 130 anos. Já se pode dizer com certeza absoluta que a Johnson Johnson é um pilar da indústria da saúde, sem sombra de dúvidas, com uma longa história de produtos inovadores. Depois também tem aqui a sua diversificação do portfólio, não é? Temos aqui muitos produtos conhecidos, com certeza, até pela sua marca, não é? E a empresa possui uma gama diversificada de produtos, abrangendo segmentos farmacêuticos, dispositivos médicos, ou quando disse equipamentos era dispositivos médicos, depois mais à frente também vamos comparar a receita dos dispositivos médicos com o segmento portanto, dos medicamentos, os fármacos e bens do consumo. Em termos aqui do desempenho financeiro, basicamente tem aqui uma consistência na receita e lucros ao longo de décadas, apesar de desafios regulamentares e económicos. Pronto, aqui também temos aqui a valorização do preço da ação desde que foi o seu IPO. Estamos aqui a falar até ao registro de 1990, também a comparar com o SP500 aqui em amarelo.
e vemos aqui a Johnson Johnson a superar de maneira grotesca o SP500. Portanto, até à data 2, mais ou menos, podemos dizer, se calhar pode ter aqui faltar um ano ou dois, mas dá para ter uma noção que realmente é uma empresa que devolve, no fundo, o dinheiro aos seus investidores de forma bastante positiva. Depois, temos aqui alguns problemas recentes, que é as questões legais, como o caso, exatamente, dos Podtalco, não é? Que está aqui o Podtalco para os bebés. Não vamos entrar em muitos pormenores, porque eu acho que isto já saiu nas notícias e é o que é. E a maior concorrência tem pressionado o desempenho financeiro e o crescimento das ações. Pronto. Falando aqui em que é que consiste no fundo, esta lei de redução da inflação, o IRA, basicamente qual é o seu objetivo? É reduzir os custos dos medicamentos para idosos, permitindo à Medicare negociar diretamente com as farmacêuticas os preços dos medicamentos mais caros. Neste caso aqui mais concreto, os medicamentos-alvo já foram aqui, já foram aqui revistos, que neste caso foi este medicamento, o Xarelto, a Stelara, que neste caso vende bastante, da Johnson Johnson, e da Ubruvica. Da Johnson Johnson foram incluídos na primeira ronda, que está o que assusta mais, na primeira ronda das negociações, prevendo reduções significativas para 2026, por isso. Estes são os primeiros e vão mais com certeza. Obviamente que esta lei não vai só impactar a Johnson Johnson, mas como as farmacêuticas em geral, não é? Depois temos aqui algum impacto no setor. A medida aumenta a pressão sobre as margens de lucro das grandes farmacêuticas e pode forçar mudanças estratégicas significativas. Claro que tem aqui um risco para o futuro. Com futuras rondas de negociação planeadas, mais medicamentos da Johnson Johnson poderão ser afetados. Que isto aqui, de certa forma, é o que mais assusta os investidores. Pronto. E no fundo aqui tem aumentado o risco para o crescimento da empresa. Pronto. Agora vamos falar aqui um bocadinho dos medicamentos. Assim, uma pequena, para terem assim uma ideia económica do seu peso dentro do portfólio da Johnson Johnson, falamos aqui primeiro no Xarelto, peço já se não for assim que se diga, mas é o que é. No fundo, é um anticoagulante que gerou 587 milhões de euros em vendas no segundo trimestre de 2023. A redução de preço em 62% terá um impacto direto nas receitas futuras, por isso já estamos aqui a ter uma noção do impacto que isto pode ter. Temos também a Imbruvica, que é basicamente para o tratamento contra o cancro, cujas vendas caíram 8,5% em termos homólogos. A redução de preço em 38% poderá agravar as dificuldades enfrentadas pela marca. Agora, também há aqui uma questão que se pode debater, que é se o medicamento também está mais barato, mais pessoas podem ter acesso a ele, não é? Pode haver, se calhar, também depois temos que ver realmente se vai haver uma quebra de receita, com certeza vai acontecer, mas também ao mesmo tempo as pessoas ou as entidades podem consumir mais esse medicamento porque realmente estão a preços mais acessíveis. Mas lá está, não sei qual é o caso, mas até lá, enquanto não tivermos assim, no fundo, dados em concreto, também não podemos estar aqui a tirar algumas decisões precipitadas. No entanto, este é o cenário mais, digamos, mais realista, pronto. Depois tem aqui a Stelara, que é um medicamento para a psoríase, com vendas, isto é o que eu ia dizer, este medicamento é muito conhecido, e estamos a falar que tem aqui um grande impacto no portfólio da Johnson Johnson, com vendas de 2,9 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2023, apesar do crescimento, a redução de 66% no preço e a iminência de biosimilaridades podem prejudicar o seu futuro. Portanto, isto aqui, principalmente este, dá medo. Agora, falando aqui contribuições total para a receita, estes três medicamentos representam 19% da receita total da empresa no segundo trimestre, sublinhando o impacto potencial destas reduções. Agora, para terem aqui uma noção, neste caso temos aqui os totais em laranja dos fármacos vendidos. Depois tem aqui em roxo lá está o Stelara. Como podem ver, representa aqui uma chunk assim, mais ou menos, não é? E depois também falámos outro medicamento, neste caso ainda não foi influenciado por esta medida, que é o Darzalex, mas também para vermos se
este medicamento que eu não sei, não é? Se realmente isto é necessário ou não, vermos aqui o impacto. Se pegarmos aqui em meio dos medicamentos, vemos que isto vai impactar de forma gigante a receita da Johnson Johnson. Falámos de cortes de mais de 25%, por isso é preciso ter cuidado. Depois, temos aqui o único dos três a apresentar um crescimento crescente, com aumento de 3,1% nas vendas, contudo enfrentará a competição de biosimilaridades a partir de 2024, não é? Este medicamento, para a psoríase. Depois temos aqui a Imbruvica, que sofreu com a concorrência e com a redução da procura, resultando num declínio constante das vendas nos últimos 2 anos. Este, por acaso, é aqui o tratamento contra o cancro. Pronto, se calhar já há medicamentos mais eficazes, ainda bem. E temos aqui o Xarelto, que é afetado por um mix desfavorável de doentes e pelo aumento da concorrência, com um declínio de 7,9% nas vendas em termos homólogos em 2023. Por isso, já dá para ter uma noção que isto já parece quase... é que já tem a dificuldade de verem aqui o declínio das vendas e depois ainda bem mais esta medida em cima. Por isso está aqui, acredito que não seja nada fácil para a empresa. Portanto, vamos ter que ter um bocado de cuidado e ver estes resultados com muita atenção. Depois, temos aqui, isto o que é que pode surgir aqui? Uma oportunidade para realmente, eu acho que isto não vai ser por causa disto, não é? Porque estas empresas têm muito dinheiro e tem muita gente competente, mais do que competente, para criar estratégias que no fundo conseguem absorver este impacto, não é? Só que isto para os acionistas mede um bocado de medo. Portanto, tem aqui um cenário em que pode realmente a empresa não haver aquele aumento, ou pode haver aqui, portanto, a empresa estar em saldos e, neste caso, até pode ser uma boa oportunidade para nós, investidores, investirmos. Assim como ao contrário, também, ou mantermos assim um bocadinho de cautela e deixarmos as ações que tínhamos, ou então, em último caso, vender. Mas isto vender vai depois diminuir a nossa diversificação, não é? Principalmente no setor farmacêutico, que é um setor, digamos, as pessoas precisam ser medicamentos para para fazer a sua vida, não é? Porque é normal. Portanto, temos que ter aqui um bocadinho de cuidado e calma acima de tudo. Depois, com a IRA e a crescente concorrência, estes medicamentos podem continuar a diminuir a sua cota nas receitas totais da empresa. Agora, falando aqui, para terem também uma pequena noção, da Johnson Johnson, se repararmos aqui a receita com os dispositivos médicos e os produtos farmacêuticos, foi o que eu disse. Ok, estes dados também são até 2023, pronto. No entanto, vemos aqui que os fármacos vêm conseguir aumentar assim de receita. É o que eu digo. A Johnson Johnson, mesmo com estas pronto, essa palavra, consegue manter a sua receita de forma com um aumento assim constante. Agora, já os dispositivos médicos, claro que vemos aqui, não vemos assim um aumento no fundo constante, mas só teve aqui este ano, que mais concretamente 2020, e depois todos os outros manteve assim um aumento constante. Por isso também é o que eu digo, apesar de termos aqui uma possível queda, não é? Podemos observar se calhar uma possível queda, no entanto, até os dispositivos médicos, é o que eu digo, a Johnson Johnson pode atacar aí na parte dos dispositivos médicos, que no fundo pode balancear depois as contas no futuro. Portanto, é o que eu digo, acho que não há sinais para muito alarmismo. Depois, falando aqui no redirecionamento da ID, a Johnson Johnson pode ajustar o seu foco para desenvolver medicamentos que não sejam impactados pelas negociações do Medicare, que é o que eu digo, está sempre a medidas e acredito que há pessoas muito inteligentes para, no fundo, dar a volta, como as terapias para doenças raras e pediátricas. Depois, investimento em MedTech, que no fundo é aqui um aumento do foco no segmento de dispositivos médicos, tem menor exposição à IRA e oferece oportunidades de crescimento sustentável. E depois, como é claro, que é as empresas grandes a comprar empresas pequenas, não é? Aqui aquisições estratégicas, dizem eles, que no fundo é monopolizar ainda mais o mercado. Que é aqui um potencial para adquirir empresas mais pequenas ou produtos que complementem e diversifiquem o portfólio
existente. Depois temos também aqui a capacidade de adaptação, acima de tudo é mesmo isto o foco, que é a história da empresa demonstra uma forte capacidade de se ajustar às mudanças regulamentares e do mercado, garantindo a resiliência a longo prazo, assim como aquele processo que eles tiveram por causa dos potalcos e foi muito desagradável. Depois, temos aqui ações e dividendos, vemos aqui desde, por exemplo, desde aqui um período talvez 2014, talvez um bocadinho mais antes, ou talvez 2015, e vemos aqui quanto é que eles pagam por share. Neste caso fixou aqui no valor de 1.24, que é o que pagam até ao momento, e vemos aqui um crescimento este 2018, assim pegando neste ponto, que pagava para aí 0.90 dólares e já vamos com quase 1.24. Por isso, é o que eu digo, para quem procura growth dividend ao longo dos anos, é aqui uma boa empresa. Como eu já disse, a Johnson & Johnson aumentou os seus dividendos durante 62 anos consecutivos, que no fundo é aqui, digamos, um dividend king, refletindo um compromisso robusto com os acionistas. Depois falando aqui um bocadinho da sua dividend yield, que era mais ou menos 2,94, atualmente as ações oferecem um rendimento de dividendos atrativos, especialmente num ambiente de baixas taxas de juros, e depois temos aqui uma previsibilidade e estabilidade, que a empresa tem um cash flow forte e estável, que suporta o seu histórico de pagamentos de dividendos, que isto também é muito importante. Depois temos aqui também atratividade para investidores de longo prazo, com um histórico de crescimento e uma estratégia de dividendos bem estabelecida. A Johnson & Johnson continua a ser uma escolha sólida para investidores que procuram rendimentos e estabilidade. Portanto, aconselho a todos que sejam aqui novos no mundo dos investimentos, que a Johnson & Johnson se calhar é uma opção muito favorável. Depois, eu próprio também já tenho o meu portfólio. Depois aqui, para concluir, no fundo aqui dar um resumo dos pontos mais importantes, que no fundo aqui o impacto RA, a lei da redução da inflação representa um desafio significativo, mas controlável para a Johnson & Johnson. Depois temos aqui também uma força subjacente, que no fundo é aqui a procura da diversidade do portfólio e a capacidade de inovação da empresa são fundamentais para enfrentar os desafios futuros, acima de tudo. Claro que depois isto é muito importante, que é o seu posicionamento no futuro, não é? Com estratégias ajustadas e uma sólida base financeira, a Johnson & Johnson está bem posicionada para continuar a gerar valor para os acionistas, mesmo num ambiente regulatório mais desafiante. Foi como eu disse, aquisições, investir em medicamentos que não estão abrangidos por esta lei, se calhar investir mais nos dispositivos médicos, porque pode ser aí que podemos combater essa diferença, esse déficit que vai acabar por acontecer quando, portanto, aqueles preços entrarem em vigor. Depois, claro, tenho aqui uma recomendação, isto é pessoal, isto é o que eu digo, antes da minha opinião, peguem na informação que vos dei, leiam ainda mais artigos, pesquisem mais os seus dados económicos, se realmente faz ou não sentido. Se quiserem diversificar o seu portfólio nesta área que é mais ligada ao setor farmacêutico, eu acho que é uma boa empresa. No entanto, a opinião é de cada um e a estratégia é de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua estratégia. Depois, no fundo, temos aqui, para investidores focados em rendimentos estáveis e de longo prazo, a Johnson & Johnson continua a ser, acima de tudo, uma opção fiável e resiliente. Pronto. Da minha parte é tudo, já sabem. Podem-me seguir na minha página Contas Certas LLC, pois já sabem, todo o dinheiro que irei receber a partir deste canal será redirecionado para a campanha dos Bombeiros de Barcelinhos. Até ao momento temos 20 euros. As maneiras temos aqui inscreverem-se na XTV, abrirem uma conta a partir do meu link. Ambos recebemos 15 euros e, como eu já fiz anteriormente, irei vender essa ação que me será dada e usarei esse dinheiro para ajudar uma causa. Assim como o Patreon também é de acesso gratuito, também podem encontrar esta informação lá, se quiserem assim perder um bocadinho mais tempo, e também tem aqui o QR Code do PayPal se quiserem apoiar, neste caso as causas, neste caso o canal, depois será reconvertido para ajudar esta causa. Pronto, da minha parte é tudo, espero que tenham gostado deste assunto e um bom domingo e pronto, uma boa semana de trabalho porque já não falta muito. Muito obrigado.